Vamos lá, Mateus 17, verso 14. O tema da nossa palavra é o prejuízo de não fluir no Espírito Santo. O prejuízo de não fluir no Espírito Santo. Já falaram no YouTube que toda vez que eu falo o tema eu tomo água. Aí eu esqueço. Tem 2 comentários lá. Então o tema da nossa palavra, o prejuízo de não fluir no Espírito Santo. Mateus capítulo 17, verso 14, lembrando que essa palavra é só para você. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tenha compaixão de meu filho, porque ele é lunático. Algumas versões diz epilético. Quem tem essa versão? Tem uns 3, 4. A outra versão diz lunático, outra diz porque ele é louco. E sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu o trouxe aos teus discípulos e não puderam o curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vocês sofrerão? Trazei aqui o garoto. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, e desde aquela hora ele ficou curado. Depois os discípulos aproximaram-se dele em particular e perguntaram: por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Disse-lhe Jesus: por causa da pouca fé. E em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e jejum. Amém? Deus, essa tua palavra, te agradecemos pelo teu mover, pela tua presença já nesse lugar. Te pedimos e colocamos os nossos corações diante do Senhor nessa noite. E pedimos que a ministração particular do Espírito Santo venha sobre nós. Repreendemos desse ambiente todo ladrão de semente, toda distração, tudo aquilo que vem querer roubar a preciosa semente na terra fértil que é o nosso coração. Nessa noite te pedimos que o Senhor traga chuva de revelação, chuva de presença sobre nós. E que não seja mais um culto, mas um divisor de águas em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, nós vivemos em um mundo completamente caído e que sofre deformações. O mundo que vivemos hoje, ele está completamente perdido. Existem alguns assuntos que quando a gente começa a conversar, a gente pensa assim: cara, isso aqui não tem mais jeito. Tem muitas coisas que se a gente começa a conversar, a gente vai chegar num resultado e pensar assim: cara, isso aqui não tem mais jeito. Alguns assuntos, alguns problemas de sociedade, alguns problemas, a gente olha e diz: cara, não tem como consertar isso. Mas, e você pode pensar assim: e agora, Deus? Como é que faz? E eu quero te falar o seguinte, que por incrível que pareça, Deus ainda está no controle de tudo. Porque tudo está conforme o plano que Ele já falou que iria acontecer, que Ele já traçou e que Ele predeterminou todas as coisas. O que acontece é que nada pode escapar debaixo do controle de Deus. Mas imagina então se Deus não estivesse no controle. Imagina se Deus não estivesse ainda levantando os seus, usando os seus, sabe? Imagina esse mundo sem a ação do Espírito Santo. O governo, as políticas públicas, as ONGs, elas têm que reconhecer que o órgão não governamental que mais ajuda pessoas, muito mais do que o governo, é a própria igreja. Ninguém recupera drogados como a gente, ninguém recupera famílias como a gente, ninguém, eu digo a gente, a igreja, o corpo de Cristo por inteiro. Tantas igrejas que têm serviço social, que recuperam famílias, recuperam parte de famílias, que abrem oportunidades, quantas igrejas que ensinam e educam pessoas para serem empreendedores e aí muda a história daquela pessoa. Então, na década passada, na verdade, na década de 70 e 80, os Estados Unidos teve que reconhecer que o método de David Wilkerson era muito mais eficaz contra a heroína do que qualquer outro método de saúde. Porque ele chegava, impunha as mãos e orava pela pessoa e Jesus libertava aquela pessoa. Então,
a gente precisa entender que a igreja, ela é necessária no mundo. A igreja, ela se faz necessária na terra. Porque imagina se essa terra já está assim com a igreja, imagina sem a igreja, sem o corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo é por onde Deus flui. O corpo de Cristo é por onde Deus se move. Olha o que diz João capítulo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E é esse verso poderoso que diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Não há outro caminho, a Bíblia é clara e o artigo é definido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele tudo é perdição, fora dele tudo é mentira, fora dele tudo é morte. Então, o caminho já está traçado, a porta é estreita, mas ainda está aberta. Amém? E aí, aonde que eu encontro Jesus? Aonde que eu encontro esse caminho? Aonde que eu encontro, então, essa luz dos homens? Deveria ser na igreja. Deveria ser nos seus filhos, porque ninguém se parece mais com o pai do que o próprio filho. Então, quando a gente olha, então, para as Escrituras e apontam algo, a Escritura, ela nos mostra que nós somos a resposta desse mundo. João 14 diz assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque o mundo nem o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita em vós. O que esse texto então está dizendo é que você é morada do Espírito Santo, você é a habitação, casa é aonde Ele reside. E o mundo não pode receber esse Espírito. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque vive uma mentira. E o que acontece então? Você, cara, você, minha irmã, meu irmão, você é a resposta para uma geração caída. Estão tristinhos hoje, né? Então, você não é só a resposta, não é você que vai mudar o mundo, perdão, mas você é aquele apontador de caminho, você é o direcionador. Assim como o Espírito Santo dentro de você vai sempre te levar, vai sempre te apontar a Jesus, a nossa vida ela precisa seguir o mesmo curso, sempre apontar para Jesus, sempre apontar para Cristo, sabe? E aí o que acontece é o seguinte, o texto que lemos no começo, o pai estava em desespero. Então esse pai chega com seu filho para os apóstolos, o filho estava sendo flagelado, açoitado por uma possessão maligna. Não era um simples distúrbio mental aqui, não era simples uma doença psicológica. A Bíblia diz que era um demônio que atormentava aquele garoto. E Jesus, ao olhar para aquele garoto, repreendeu o demônio e na hora ele ficou curado. Mas, entenda que a fala de Jesus, a forma com que ele correspondeu àquilo ali, traz um ensinamento muito poderoso para a gente. Jesus, então, começa a criticar os discípulos porque eles não puderam resolver. E a pergunta de Jesus é, cara, até quando eu vou ter que estar aqui com vocês? Ou seja, e depois que eu for, como é que vai ser? E depois que eu não estiver com vocês, quem vai resolver esses B.O.? Quando eu não estiver com vocês, quem vai estar? Porque Romanos 8 diz o seguinte, porque a criação aguarda ardentemente, com expectativas, a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme como dores de parto. E não só ela, mas até nós que temos a primícia do Espírito, disse Paulo, também gememos aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção de nossos corpos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a geração,
a criação, ela aguarda com expectativa que os filhos de Deus se manifestem como filhos. Que os filhos de Deus comecem, então, a se manifestar. Que os filhos de Deus, então, comecem a fluir naquilo que eles carregam. E aí, existe uma multidão de pessoas te esperando, querido. Existe muita gente esperando você sair das suas crises existenciais, das suas crises psicológicas, das suas neuras pessoais. Algum sábio disse, os loucos estão no poder porque os sábios estão em crise. E o que acontece é que há pessoas que só você vai tocar, há pessoas que Deus espera com que você compartilhe o Evangelho, há pessoas que estão com você o dia inteiro e precisam ouvir de você algo. Há pessoas ardendo em expectativas que você flua no Espírito Santo. Há doentes esperando que você estenda a mão e faça uma oração de cura. Há pessoas esperando o seu convite para um culto, para uma mesa, um café, onde será compartilhada a palavra de Deus. Eu quero te levar a imaginar coisas comigo. Lembrando, essa palavra é só para você. A despeito do que muitas pessoas dizem, vão ao inferno 2, 3 vezes, tem visão, conversa, volta, é assim com capirotes. Chega lá, já passa o crachá e a catraca libera, não tem esse pessoal? Já foi 3, 4 vezes. Isso é impossível de acontecer biblicamente. Isso é uma heresia ou alguém que sofre de distúrbio mental. Deus não precisa usar Satanás para pregar o evangelho para você. A glória dele é suficiente, maravilhosa e convincente. Aleluia. Amém? Mas, se Deus nos desse um vislumbre do inferno hoje, e te levasse lá por alguns minutos, e chegando lá você encontra alguém que você conhece, um parente, um amigo, um primo, um tio, um vizinho, alguém que estudou com você, alguém que trabalhou com você, alguém que já passou pela sua vida. O que essa pessoa diria ao te olhar? Será que essa pessoa lá em dores, em tormentos, em aflições, iria te olhar e dizer assim, cara, você tinha razão. Eu realmente estou aqui porque eu não te dei ouvidos, cara, você era a boca de Deus na minha vida. Você pregou para mim, você compartilhou o evangelho comigo, você mostrou o caminho da salvação. Cara, e eu não escutei, nossa. Ou essa pessoa iria dizer o contrário. Por que você não me avisou? Por que você não disse para mim? Por que você não pregou a palavra? Por que você não me contou desse lugar? Cara, nós passamos anos juntos. Por que você não me disse nada? Imagina isso. Então, Jesus ele começa a dizer assim, cara, até quando vocês vão reter, vocês vão guardar e não fluir naquilo que está liberado sobre vocês. E nós, muito mais do que os discípulos hoje. Olha só, estamos em um lugar de verdade e amor, amém, comunidade? Estamos em um lugar de sã doutrina, amém? Só que Jesus ele começa a confrontar aqui, ele começa a dizer a seguinte, a primeira coisa que Jesus fala, geração incrédula. Na primeira crítica que Jesus aqui, ele compara a fé como um grão de mostarda. Aqui, alguém já viu um grão de mostarda? Aqui, alguém? Levante a mão, você que já viu um grão de mostarda. Eu acho que é do tamanho de um bico de uma caneta. Se for maior, é besteirinha. Bem pequenininho. Jesus, então, está dizendo que a fé que move montanhas é uma fé básica. Normal. A fé que move montanhas é a mesma fé que te fez receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. A fé que cura o enfermo é a mesma fé que te fez receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. A fé que te levou a fazer uma oração. A fé que te levou a você fechar os seus olhos ainda há pouco aqui na adoração. A fé que te fez levantar os braços e aplaudir a Jesus. Essa mesma fé, ela move montanhas.
essa mesma fé, ela move o coração de Deus. É uma fé mínima, é uma fé básica. Claro que Deus ele nos confiou algumas coisas, mas preste bem atenção. A fé não é responsabilidade de Deus. A fé, ela é sua responsabilidade. Preste atenção. Toda vez que fé é citada nas Escrituras, essa fé ela é voltada como responsabilidade para o humano, para o ser humano, para o homem. Olha só, por exemplo, Jesus quando chega no funeral de Lázaro, a Maria vem, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. O que Jesus fala? Crê somente. Crê somente. Ou seja, o problema não foi meu atraso, o problema é a tua fé. Quando outro verso chega, outro homem pedindo, Senhor, cura o meu filho, se tu podes, cura o meu filho. Jesus dá um passo e fala assim, o passo é que eu estou acrescentando, tá? Calma. Mas Jesus fala assim, se eu posso, se você crê. Então, a responsabilidade de crer não está em Deus, está em nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra tem sido liberada em nós. A palavra tem sido derramada sobre nós. Então, se eu não consigo me posicionar diante de Deus, debaixo da palavra de Cristo, a palavra de Deus ela não tem surtido efeito sobre a minha vida. Ela tem entrado e saído e não tem frutificado. Mas olha o que diz Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Olha isso aqui. Hebreus, capítulo 6, versículo 7 diz assim, pois a terra embebe a chuva e cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, e recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, por estar perto a sua maldição e o seu fim é ser queimada. E aí no verso 9 o autor diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Aqui está falando sobre alguém que experimentou ao Senhor e se afastou. E ele fala que o segredo é a terra embebe a chuva. Deus é responsável por enviar a chuva. Deus é responsável por derramar a bênção após a terra beber da chuva. Deus envia a chuva, ok. Irmão, o que não falta é palavra sobre a sua vida. O que não falta é ministração de Deus sobre a sua vida. O que não falta é profecia. O que não falta é experiência com Deus. O que não falta é Deus chegar até o coração com uma palavra e tocar em você. Agora, o que você tem feito com a palavra de Deus liberada sobre você? O que você tem feito com a chuva que Deus derrama sobre você? E sabe o que a Bíblia diz? Deus é justo. Ele faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Ou seja, todo mundo tem a mesma oportunidade. Todo mundo tem a mesma chance. E a pergunta agora é, nós temos tanta chuva, nós temos tanta presença, nós temos tanto ensino, nós temos tanta palavra, nós temos tanta mesa, nós temos tanto compartilhamento, nós temos tantas oportunidades, nós temos uma proximidade que talvez em muitos ambientes nem tenha. Nós temos uma oportunidade de estar mais junto do que talvez outros ambientes. Eu te pergunto, e aí? O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com essa oportunidade? O que você fará ao sair por essa porta nessa noite? O que você está fazendo com a chuva que está caindo sobre você? Eu tenho um propósito pessoal. Eu tenho um propósito pessoal como pastor. Eu decidi morrer vazio. Eu quero chegar a um dia de ser desnecessário na comunidade. Esse é meu sonho. Chegar um dia de, não, pastor, você não precisa pregar hoje. Tem pregador pra caramba na frente aí. A fila está grande. Pastor, você vai lá para trás. Amém. Vamos lá. Não, pastor, tem muita gente para tocar hoje. Pode ficar de boa. Vamos receber. Porque nós precisamos fluir naquilo que Deus nos colocou nas mãos, queridos. E aí Jesus começa então a dizer, olha, essa é uma geração incrédula. Por quê? Porque não tem acreditado naquilo que tem sido liberado sobre ela.
Vocês, e aí ele fala para os discípulos, cara, vocês são incrédulos. Sabe, e eu fico pensando Jesus dizendo assim, o que vocês mais querem ver? Porque nesse episódio de Mateus, capítulo 17, se você olhar do 17 ao primeiro, já tem alguns anos que Jesus está caminhando com eles. No mínimo ali já tem quase 2 anos. E em 2 anos, pense numa vida louca foi daqueles 12 camaradas. O que eles viram, meu Deus do céu, é morto ressuscitando, é mulher vazando sangue sendo curada, é leproso sendo purificado, demônio saindo, treta teológica, confusão, Jesus calando a boca dos mestres. Cara, pensa que loucura é isso. Eu fico imaginando, porque eram todos jovens na maioria, e eles pensando assim, cara, vai dar hora do almoço, não tem nada para comer, meu Deus. Aí do nada, Jesus fala, agora pega os cestos e recolhe o tanto de peixe e pão que sobrou. Sabe, uma aventura a cada passo, assim. E eu te falo, vida louca não é o cara que anda no crime, não, meu irmão. Vida louca é andar com Jesus. E aí sim é vida louca, depender de Cristo, andar pela fé, andar em retidão, não pagar suborno, não mentir, e andar com a vida diante de Deus, ter revelação da presença. Isso sim é ser vida louca. Yeah. Segundo o xingamento de Jesus para aquela geração. Geração não, para os seus discípulos. Aí deixa eu perguntar, para quem essa palavra é? Para mim. Jesus diz, ó geração incrédula e perversa. Algumas traduções de geração má, outras diz perversa. E aí a palavra perversa no grego, ela dá um sentido de atrapalhar, de ir contra, de não ajudar. Sabe, Jesus tem uma frase que diz, quem comigo não ajunta, espalha. E essa palavra perversa é os que espalham. É os que não somam junto, é os que não contribuem com aquilo que Jesus está fazendo. Amém? Ou seja, é jogar contra. Jesus está chamando de geração perversa aqueles que não querem dar o que têm. Ele diz assim, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, vocês não expulsaram porque não oram e não jejuam. Cara, imagine alguém que prefere deixar o circo pegar fogo do que se posicionar em Deus. Prefere deixar as coisas acontecer. Leonardo Ravenhill escreveu um clássico. O tema do livro dele é uma pergunta: por que tarda o pleno avivamento? E a resposta para essa pergunta no fim do livro é: por que tarda o pleno avivamento? Porque nós acostumamos a viver sem ele. E aí, deixa eu te fazer entender isso aqui da forma mais brutal que eu posso fazer. Por exemplo, você que é homem e é casado aqui nessa noite, você é perverso com a sua esposa quando você não entrega para ela um homem de Deus de caráter. Quando você não entrega para ela um homem sábio que possa guiar a sua família em retidão e honra. Você é perverso, meu irmão, quando você não ama a sua esposa e não traz um ensino e correção, porque está na sua mão, homem, a liderança da sua casa. Você é perverso quando deixa ela resolver tudo sozinho. Você, minha irmã, é perversa quando não oferece ao seu marido o suporte necessário de uma mulher de Deus. Quando não é sábia, quando não edifica a sua casa, quando fica usando sexo como moeda de troca, quando você usa seus sentimentos para chantagear e manipular o seu marido. Isso é perversidade. Você não está somando, não sendo um, você está jogando contra o seu próprio casamento. Você, crente, é perverso quando você se cala e engole a mensagem do Evangelho diante dos seus amigos, diante dos seus parentes, diante das pessoas próximas de você.
Quando você faz piada com o pecado dos outros. Quantas vezes eu e a Ellen, nós já corrigimos irmãos que estavam fazendo piada com o defeito, com o pecado de alguém. Nós chegamos em uma casa uma vez e tinha um rapaz que ele tinha se desviado e ele estava vivendo na homossexualidade. E todo mundo naquela casa era crente. E estavam colocando musiquinha para o cara dançar. E aí quando a gente chegou, às vezes eu dou glória a Deus por a gente ser cara de cavalo mesmo, cara fechada mesmo, e glória a Deus. E aí ele olhou assim para Ellen, ficou todo... Tia Ellen, desculpa. Aí a Ellen falou, filho, não tem problema, mas você não é assim. Você é perverso, meu irmão, quando você não compartilha o que você carrega. Eu tive uma experiência traumática na minha vida, que foi a pedra no rim. Pensa numa dor maior do mundo. Rapaz, eu acho que a dor de pedra no rim só perde para a gripe do homem. O resto... Brincadeira, estava tenso o clima, vamos relaxar. Lembrando que essa palavra é? Amém. E aí, eu conheci uma pessoa que ela era médica, assim, fitoterapia, eu acho que é, esqueci o nome. É que mexe com coisas naturais, assim, calma, guarda o coração. Não são ervas, são remédios. E aí, ela me ensinou um remedinho. Irmão, eu não posso ver ninguém com a mão na cintura assim. Eu digo, pedra. Deu seu remedinho. Eu compartilho com todo mundo. Porque, irmão, doeu demais. Doeu demais. Misericórdia, ô dor. Aí, com todo mundo eu compartilho. Hoje mesmo, eu fui fazer um exame e o cara estava assim. Aí eu perguntei para a mulher dele, é pedra no rim? Aí ela falou, não, é outra coisa. Eu nem ouvi direito. Ela me falou, não é não. Se fosse uma dose de óleo de isso aqui, uma dose disso aqui. Sabe o que a gente faz? A gente sabe o remédio. A gente não compartilha. Não, deixa esse praga morrer mesmo. Deixa ir para o inferno mesmo. Sabe o que Jesus te chama? Perverso. Perverso. O Senhor olha em Ezequiel, ele fala assim, se eu falar para você sobre o ímpio, e você não adverti-lo, e ele morrer no seu pecado, esse sangue, eu vou cobrar de você. O que acontece é que nós estamos vendo uma geração ir para o inferno. E sabe o que a gente está fazendo? Vamos fazer a campanha da prosperidade. Vamos fazer a campanha da multiplicação. Vamos fazer a oração, a fitinha do poder, a lasca da cruz, a areia de Jerusalém, o sabonete ungido. Mas e o evangelho? Porque deixa eu te falar, o cara fica sem dinheiro hoje, mas amanhã ele consegue. Pelo menos era para conseguir. O cara fica doente hoje, e se Jesus curar ele hoje, amanhã, lá na frente, ele vai morrer de novo. Todo milagre nessa terra é paliativo. Ou seja, é temporário, tem prazo de validade. Mas o maior milagre, a maior bênção é ser salvo e morar eternamente com Jesus. E isso nós precisamos compartilhar, meu irmão. Nós precisamos corresponder ao clamor de Jesus. E eu preciso te avisar disso. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, a geração incrédula e perversa. E aí, imagina o quanto é danoso não fluir no Espírito Santo. O quanto é prejudicial, o quanto é um prejuízo para o reino não fluir no Espírito Santo. O quanto que calar a boca e não compartilhar do reino é prejudicial. Sabe, quantos
Quantas pessoas Deus já queria ter tocado através da tua vida? Quantas pessoas Deus já queria ter curado através da sua oração? Quantas pessoas Deus já queria ter convertido através da sua pregação? Ah, mas eu não sei falar a Bíblia. Ah, Deus. Irmão, oxe, para de... Não me engana, não. Você fala demais, você fala de tudo. Você fala de tudo. Você vive teclando. Você é um ser inteligente. Você dá a sua opinião em 500 assuntos diferentes no Instagram. E olha que ninguém pediu a tua opinião. Imagina. Cara, você conhece o Evangelho. Você está aqui hoje numa igreja, dentro de uma casa, numa sala. Você conhece Jesus para estar aqui. Meus amigos, abre a boca. Abre a boca. Você posta o seu café da manhã, domingo de manhã. Posso te falar um negócio? Como produtor de conteúdo, ninguém vê nada domingo de manhã. Olha e fala assim, tá café. É a postagem que menos tem visualização. Trabalho com marketing, sei do que estou falando. A gente só posta lá perto do meio-dia, né, Gabriel? Meio-dia, fim da tarde, que é onde tem a coisa. De manhã, nem postou, flopou. Sabe? Mas existe um clamor, eu quero te mostrar 3 versos para a gente orar. Existe um clamor no coração de Deus. Existe uma fome no coração de Deus. Existe uma necessidade no coração de Deus. E eu preciso te falar que você como cristão, você como igreja, isso é despejado sobre você. Primeiro, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vai estar aqui na tela. Já está. Olha o que diz. Busquei eu dentre eles um homem que se levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, do trono de Deus, os anjos voando ao redor, e depois que o Senhor toca na boca dele com uma brasa viva do altar e ele é purificado, logo depois de sua purificação, ele ouve Deus falando o seguinte, Deus diz, a quem enviarei? E quem irá por nós? Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Existe um clamor no coração de Deus por alguém que possa corresponder com Ele aquilo que Ele depositou sobre nós. Deixa eu te falar, às vezes as pessoas reduzem o Espírito Santo a uma experiência sensorial. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui. Eles pensam assim, Jesus, Deus está no seu trono, Jesus à direita do Pai e nós temos o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E para que é o Espírito Santo? É para me avisar quando eu peco. Não. Resposta errada. O Espírito Santo é para me ajudar nas minhas tribulações. Resposta errada. Para que é o Espírito Santo? Rapaz, ele é o teu capacitador, teu transformador. A Bíblia diz que esse Espírito que está sobre nós é o Espírito de Jesus, o mesmo, a presença real do Deus vivo e poderoso. A Bíblia diz, começa em Gênesis dizendo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face das águas. Ou seja, o mundo nem era criado e ele já controlava tudo. Ele já estava como se fosse um pássaro com suas asas abertas sobre aquilo que se chamava caos, inicialmente, e esse mesmo Espírito ressuscita Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito, pela mão dos apóstolos, fez milagres extraordinários. Então faça um favor para mim nessa noite, pare de menosprezar o Espírito do Senhor que está sobre você. Você, no seu pior dia, no seu dia mais em crise, você nunca vai deixar de ser luz do mundo e sal da terra.
Porque Jesus falou e pronto, acabou. E agora, será que nessa noite vai ter alguém aqui que vai corresponder ao clamor do Senhor? Será que vai ter alguém aqui nessa noite que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você vai continuar dizendo, eis-me aqui, envia aquele ali? Existe um clamor no coração de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse para aquela mulher à beira do poço, olha, eis que vem dias e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade é uma só, é uma prática, é uma vida, é uma ação, é um mover debaixo da direção que já está sendo liberada sobre você. Sabe, o nosso coração está já cheio desse Espírito e agora precisa transbordar. Agora precisa transbordar. Será que aqui na minha frente está o próximo pastor da comunidade ID? Será que aqui na minha frente hoje está o próximo adorador, o próximo salmista? Será que aqui na minha frente hoje está o próximo pai, mãe de família que vai educar seus filhos no caminho do Senhor e se tornar uma família referência para uma geração sem referência? Ah, meus amigos, o evangelho não é palavra bonita. O evangelho não cheira flores, o evangelho pinga sangue. Nós precisamos corresponder ao Senhor. Eu oro nessa noite que o teu coração tenha sido mexido por essa palavra. Eu oro nessa noite que, em nome de Jesus Cristo, você deixe de ser incrédulo e perverso. Pode ficar de pé para a gente orar?